Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Operação Personari prende quadrilha que assaltava aposentados e pensionistas do Ministério Público. Acusados recebiam informações privilegiadas de dentro do órgão. O golpe se chama saidinha de banco. O bando contava com a ajuda de Manuel Eduardo Ramalho Angelim, motorista do Ministério Público do Amazonas há 10 anos, que passava informações detalhadas sobre o dia do pagamento de aposentados e pensionistas do órgão. Como ele conhecia todo mundo, tinha fácil acesso ao local de pagamento e não chamava a atenção. Mas, como o crime se repetiu, foi preciso agir. É o que afirma a promotora de justiça Cristiane Correa, do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. Em julho, uma pensionista foi assaltada ao chegar em casa no dia do pagamento após fazer o saque dos valores referentes ao seu aposento. Quando chegou no mês subsequente, o mesmo fato se repetiu em relação a um promotor aposentado. A partir daí, a situação foi olhada com outros olhos. Foi então desencadeada a Operação Personari. O resultado foram as prisões de Diogo da Silva Magalhães, líder do bando, Jefferson Isidoro Ramos, Isaú Jacó Braga dos Reis, Francisco Enildo, pai de Diogo, que guardava munições, além de Manuel Eduardo, funcionário do Ministério Público. O delegado do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Guilherme Torres, afirma que com a quebra do sigilo telefônico de Jefferson Isidoro, foi possível descobrir como o bando agia e ficou claro que a quadrilha atuava em vários tipos de crime, sendo de alta periculosidade. Diogo, por exemplo, saía do sistema prisional para cometer os assaltos com a ajuda da esposa e outros comparsas. Depois voltava. E quando foi ali no finalzinho da tarde, conseguimos identificar um veículo táxi, fizemos a abordagem e estavam todos ali dentro do carro, inclusive o Diogo e o indivíduo conhecido como Jacó, que também estava foragido dali do semiaberto, havia pulado o muro. Isaú Jacó Braga dos Reis possui 7 processos criminais, sendo condenado por roubo e homicídio. Sobre a situação de Manuel Eduardo, servidor do Ministério Público, o promotor Igor Starling afirma que um processo administrativo disciplinar vai ser aberto para definir a punição do acusado, mas a situação dele é insustentável. Dentro de uma opinião técnica, considerando que houve uma apuração legítima, uma apuração quase que inquestionável, não tem como segurar ele, se segurar dentro de um órgão público, como qualquer servidor público não conseguiria. Na casa do pai de Diogo da Silva, Francisco Enildo, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, as equipes encontraram em uma caixa d'água 3 pistolas, sendo 2 calibre .40 e uma calibre 45. O bando está à disposição da Justiça e foi enquadrado em organização criminosa, tráfico de drogas e roubo majorado. Continuam as buscas à britânica desaparecida no Rio Solimões. Segundo a polícia, o local onde a esportista estrangeira desapareceu na quarta-feira é considerado rota de tráfico de drogas. No entanto, a Polícia Civil descarta ligação com o desaparecimento. A Marinha faz buscas pela mulher em área compreendida entre os municípios de Codajás e Quari. A turista praticava canoagem quando sumiu. Mais de 60 militares participam da operação, que segue sem previsão de término. De acordo com a Marinha, o consulado britânico entrou em contato com a corporação no dia 15 de setembro e passaram informações superficiais sobre a britânica. A Polícia Civil informou ainda que equipes dos municípios de Anori e Codajás estão na localidade em que o caiaque foi encontrado para auxiliar nas investigações. De acordo com a Marinha, a esportista entrou no Brasil no dia 21 de agosto pelo município de Tabatinga. O nome da britânica e demais informações estão sendo mantidas em sigilo a pedido da família. Prefeitura anuncia pagamento de promoções por titularidade e tempo de serviço a mais de 10 mil professores da rede pública municipal e garante data base da categoria para 2018. Durante coletiva na sede da Prefeitura de Manaus, zona oeste da cidade, o prefeito Arthur Neto confirmou o pagamento das promoções por tempo de serviço e titularidade a mais de 10 mil professores da rede pública municipal. No total, teremos o benefício para mais de 10 mil servidores que terão ganhos que variarão de 5 a 15 mil reais anuais. Segundo a secretária municipal de Educação, Kátia Schoikart, os pagamentos já começam a ser efetuados a partir deste mês. Os demais que serão mais de 10 mil,
receberão na folha de outubro. Então isso já está definido, vai estar na conta do pessoal agora na quinta-feira. O anúncio veio após o protesto dos professores que cobravam maior transparência no emprego das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. De acordo com o prefeito Arthur Neto, o movimento realizado na semana passada foi incentivado por grupos políticos que buscam atacar a administração atual. Seus palanques embaixo das crianças. As crianças não têm... Elas têm um merecimento máximo para todos nós. E os palanques devem, possível, se viver de eleição, se respirar eleição o tempo inteiro. Além de garantir o pagamento das promoções, o prefeito também assegurou a database dos professores em 2018. Nós, em 2018, retomaremos inevitavelmente a política da database. Vocês serão compensados nisso. Para Marcos Libório, presidente do Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, as ações anunciadas pela Prefeitura atendem os anseios da categoria. Ganha a categoria porque essas promoções, elas mexem diretamente com a vida do servidor. A carreira é a vida profissional do servidor. Então, agora os servidores, os professores, vão ter essas promoções que eles esperam há muitos anos. Como informado, 5.000 servidores da educação da Prefeitura de Manaus recebem a cota do Fundeb incorporada ao salário nesta quinta-feira, dia 21. Na folha de outubro, outros 10.000 funcionários receberão sua cota do fundo. O álcool combustível some das bombas nos postos em Manaus. Motoristas reclamam de uma ação orquestrada e danosa aos bolsos da população. Independente da bandeira ou localização na cidade, ele simplesmente desapareceu. Quem usava o etanol, hoje tem que abastecer com gasolina para continuar rodando. O motorista está aborrecido. A maioria dos postos não informa o motivo. Outros colocam apenas uma placa informando que não tem o produto. O frentista, desconfiado, não fala muito, mas confirma há quanto tempo está sem o produto. Desde quanto não tem? 2 semanas, né? 2 semanas? Quando o álcool combustível desapareceu dos postos de Manaus, ele custava em torno de R$ 2,99 o litro, enquanto a gasolina ultrapassou os R$ 4,00. Não é preciso ser muito bom de matemática para entender que seria mais viável abastecer com álcool. Porém, ele misteriosamente desapareceu. Desculpas adversas, inclusive de que a balsa teria encalhado no meio do rio. Engraçado é que só a balsa de álcool que encalhou, a de gasolina continua chegando normalmente. Desculpas há várias, difícil é convencer o nosso motorista já calejado. A categoria dos taxistas é uma das que mais sofrem com o sumiço do etanol. Fagner Carneiro exige uma explicação e ação mais enérgica das autoridades. Se você vê no dia a dia, o valor da gasolina está muito alto, né? E para nós, particularmente, que somos taxistas, que a gente roda assim, bastante, é um pouco complicado colocar gasolina. Então, o álcool ele facilita um pouco, né? Facilita por causa do preço. O telefone do Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo não atendeu nossa ligação até o encerramento da reportagem. Fica agora a sugestão da população para que os órgãos competentes voltem a fiscalizar o segmento. Empresa aérea faz promoção de passagem para voos regionais. A MAP Empresa Aérea lançou passagens para Parintins ao preço de R$ 140 por trecho. A iniciativa é uma forma de atrair mais passageiros e, com isso, aumentar o número de voos por semana, como explica o vice-presidente da empresa, Marcos Pacheco. Essa ampliação de frequência vai possibilitar que a gente consiga ter um rateio maior no custo fixo da base e consiga também fazer um preço mais acessível às passagens aéreas. Marcos explica as dificuldades de voar na Amazônia e por que as tarifas são tão caras na região. Aqui nós temos que respeitar a janela do pôr do sol. Por quê? Porque 90% das localidades não operam noturno, não tem operação IFR, que nós chamamos. Então, eu já restringo minha aeronave a 50% de aproveitamento. Além do mais, por exemplo, a maioria dos municípios eu opero com 30% de restrição no meu número de assentos. Por quê? Eu tenho que tirar passageiro para levar combustível.
porque nós temos só 4 pontos de abastecimento no estado. Os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Eirunepé e Lábrea são os próximos a serem trabalhados para também terem promoções nas tarifas. A empresa amazonense foi a única que permaneceu no Terminal 2, o conhecido Eduardinho. Segundo o vice-presidente, a Infraero ainda não comunicou oficialmente o que será feito com o terminal. Nós estávamos prontos para fazer a mudança, mas ainda não fomos comunicados oficialmente pela Infraero que se vai haver ou não a mudança, e estamos operando daqui por enquanto. Para conseguir comprar as passagens promocionais, é necessário a antecedência de no mínimo 28 dias no site da empresa. E a boa notícia é que a promoção não tem previsão para terminar. A segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus julga nesta semana 5 processos de feminicídio como parte da campanha Justiça pela Paz em Casa, que será realizada no Amazonas nesta semana. Em pauta, 3 processos por tentativa de homicídio qualificado e 2 de homicídios consumados. As sessões de julgamentos de terça e quinta-feira serão presididas pelo juiz titular da segunda vara do Tribunal do Júri, Anésio Rocha Pinheiro. Na segunda, quarta e sexta-feira, as sessões serão presididas pelo juiz Rafael Rodrigo da Silva Raposo. O Ministério Público será representado pelo promotor Edinaldo Aquino de Medeiros. Os julgamentos programados, um em cada dia da semana, começam por volta das 9 horas da manhã no plenário do Tribunal do Júri, no Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. Atleta amazonense é um dos 12 selecionados no mundo para participar da mais importante maratona de cunho social do planeta, que ajuda crianças vítimas da AIDS na África do Sul. André Camargo Costa, de 41 anos, é um experiente atleta de corrida e triatlon. O apaixonado pelo esporte acaba de conseguir um dos feitos mais importantes da vida. Foi selecionado para participar de um dos eventos esportivos mais concorridos do mundo na África do Sul, que ajuda crianças vítimas da AIDS. O detalhe é que apenas 12 atletas no mundo são selecionados. Serão 11 dias de prova, no total 1.700 quilômetros de bicicleta e 89 de corrida. Até hoje, 8 brasileiros conseguiram essa façanha. O foco principal do evento, vamos dizer assim, é levar o nosso compromisso moral, que é de arrecadação, vai dar em torno de mais ou menos 12 mil reais, para as instituições da África do Sul. Então são instituições sem fins lucrativos que ajudam crianças que são vítimas do HIV, ou seja, não que sejam portadoras do HIV, mas às vezes perdeu a família por causa do HIV. O atleta está em busca de patrocínio para a prova. A ajuda pode ser feita pela internet, direto no site da prova, explica André. Se a pessoa quiser fazer direto pelo site, também eu vou colocar nas redes sociais. Tem um site do próprio Unoguadia, então é unoguadia.com. Existe lá já tudo bem passo a passo com relação à questão de fazer a doação. Então, se a pessoa não quiser, que isso é uma coisa que a gente deixa bem claro, o dinheiro não passa nem na minha mão. Se quiser, a pessoa já faz a doação direto pelo site, pode. A única coisa que a gente coloca em observação é que são 12 participantes. Cada um tem o seu compromisso moral com essas arrecadações. Então, quando a pessoa for fazer a doação, existe lá um campinho dizendo qual é o participante que você está ajudando. André Camargo Costa, amazonense e atleta mundial, mostrando que é possível fazer o que se gosta e ajudar ao próximo. Campanha de educação de trânsito deve orientar motoristas sobre o respeito às vagas de deficientes, idosos e cadeirantes. O líder do prefeito na Câmara Municipal, Joelson Silva, anunciou que a prefeitura lança nos próximos dias uma grande campanha de trânsito que visa conscientizar o condutor sobre os direitos e deveres do motorista, principalmente o respeito às vagas destinadas aos idosos, cadeirantes e deficientes físicos. Uma semana do dia 18 ao dia 25, com bastante intensidade e bastante palestras, debates a respeito da questão do nosso trânsito, nós sabemos que não é só a questão de não cumprir as vagas para o deficiente, para o idoso, mas ainda a questão de acidentes que acontecem no trânsito, isso com questão de pessoas que são levadas a óbito. Então teremos uma semana educativa, claro, para que as pessoas possam entender e respeitar a lei. Segundo o vereador Rosivaldo Cordovil, membro da Comissão dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, toda semana ao menos 3 denúncias são encaminhadas à comissão, todas relacionadas à falta de respeito às vagas preferenciais de estacionamento em shoppings, supermercados e outros estabelecimentos comerciais. São várias situações que chegam à Comissão de Transporte e também no nosso cotidiano do dia a dia, na
imprensa também sai várias informações nessa questão. Mas a gente precisa buscar a conscientização da população, né, dos motoristas, das pessoas que têm um bom senso, para que possam deixar essas vagas que são destinadas a essas pessoas, para que elas possam utilizar. Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Álvaro Campelo, é preciso que haja uma fiscalização mais enérgica do poder público, mas a ação deve ser precedida de uma campanha educativa. Ele lembra que uma lei federal assegura o direito à vaga de estacionamento preferencial. Já há uma lei federal que trata do assunto, então não haveria necessidade de uma lei municipal. Nós já temos recebido algumas reclamações e algumas denúncias do não cumprimento desta lei, e é preciso que haja uma fiscalização mais firme por parte dos órgãos de trânsito competentes. As pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual, física e com mobilidade reduzida e também as pessoas com dificuldade de locomoção temporária têm direito de estacionar os veículos que as transportam em vagas reservadas. Esse direito é garantido pela Lei Resolução 304/2008 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. E no quadro Ruas da História, vamos conhecer quem foi o personagem que dá nome à Rua Lima Bacuri. Ruas da História, com Andréa Vieira. Criada no final do século XIX pelo então governador do estado, Fileto Pires, a Rua Lima Bacuri já abrigou grandes personalidades da história do Amazonas. Inclusive, o próprio Lima Bacuri viveu nessa rua até o seu falecimento. Ela está situada no centro de Manaus, entre a Avenida Floriano Peixoto e o Igarapé de Manaus, já chegando no bairro Educandos. Lima Bacuri, com Y, é o sobrenome de Francisco Ferreira de Lima Bacuri, jornalista e político amazonense que veio ao mundo na capital no dia 4 de outubro de 1848. Durante um bom tempo, Lima Bacuri escreveu para um jornal de oposição, o Amazonas. É dele a obra Efemérides do Amazonas, do ano de 1884. Um fato histórico no qual participou Bacuri deu origem ao nome de um dos bairros mais festivos da cidade, a Praça 14, fato que ficou conhecido na história como a Revolução de 14 de Janeiro. O ano era 1892. O governador era Gregório Taumaturgo de Azevedo. O estado enfrentava uma grave crise financeira devido à desastrosa administração, atraso no pagamento dos fornecedores e funcionários e precariedade nos serviços prestados. Fato que culminou com um rompimento até mesmo com o governo federal. Isso tudo gerou uma grande insatisfação popular. Então, no dia 14 de janeiro daquele ano, o coronel Lima Bacuri, o major Leonardo Malcher e o senador Almino Afonso lideraram um grupo que lutava pela deposição do governador. Os três tentaram convencer o governador a deixar o palácio, mas ele, enfurecido, os recebeu com agressões, saindo Leonardo Malcher muito machucado e Almino Afonso e Lima Bacuri baleados e presos. Mas o governador Gregório Taumaturgo foi obrigado a deixar o Amazonas, e assim o fez, partindo para viver no sul do país. Lima Bacuri faleceu em 27 de outubro de 1918, sendo hoje mais um nome nas ruas da história. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta segunda-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/tvtiradentes. Você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.